Seja bem-vindo à nossa aula de número 2 de Introdução ao Antigo Testamento. Neste momento, eu quero falar sobre a origem das Escrituras Sagradas. Primeiro, eu quero pontuar que existe muita perseguição movida pelo diabo contra o poder das Escrituras. O que ele puder fazer para anular o testemunho da palavra escrita de Deus, ele fará. No entanto, quanto mais ele persegue a Bíblia e o povo da Bíblia, mais o poder de Deus vai se evidenciando, desde que você mantenha firme no seu coração a fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu digo isto, que a Bíblia é a palavra de Deus? Justamente porque os inimigos das Escrituras Sagradas, movidos por uma ação diabólica, demoníaca, satânica, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Você vai perguntar, qual é a diferença entre dizer a Bíblia é a palavra de Deus e dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? A diferença é a seguinte: quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que cada texto que ali está contido, ele está imbuído da inspiração plenária e verbal de Deus. Isto é, os homens santos de Deus, eles escreveram movidos pelo Espírito Santo, porque se manifestava a teopnestia. O que é a teopneustia? É a inspiração divina. Não era a inspiração do profeta. Não era a inspiração do apóstolo, do agiógrafo. Era a inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus, movendo a mente, a alma e o coração do escritor para que, naquele momento, ele pudesse transmitir a palavra de Deus e não o seu próprio conceito. Vou dar aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era um escritor, mas você acha que ele escreveu apenas 13 cartas durante todo o ministério dele? Não, ele escreveu muitas outras cartas e algumas se perderam. Por exemplo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele pediu para que os irmãos de Colossos lessem a carta que tinha vindo de Laodiceia, porque ele havia escrito uma carta aos laodicenses e ele queria que houvesse um intercâmbio entre Laodiceia e Colossos. Mas cadê a carta aos laodicenses? Perdeu-se? Sim, perdeu-se. Por quê? Ora, perdeu-se porque na biblioteca de Deus, inspirada, estava a carta aos Colossenses. Aquela que ele escreveu aos laodicenses estava por conta do apóstolo Paulo mesmo. E a igreja não teve esse cuidado. É regra de fé para todo aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, de que tudo o que era necessário ser dito e escrito para a nossa salvação, Deus providenciou que fosse escrito e preservado. Aquilo que não é essencial, Deus não inspirou. Ficou por conta dos apóstolos e profetas, mas por conta própria. Quando você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, lá estão os livros deuterocanônicos, dizem os católicos. Os livros apócrifos, dizem os protestantes. O que são esses livros apócrifos? São aqueles que não têm nenhuma inspiração divina. Servem para quê? Servem como material histórico. Servem a nível instrucional, de referência, mas não têm inspiração plenária e verbal de Deus. Deus não estava presente na hora de escrever aqueles livros, dizendo, isto aqui vem da minha parte. Por isso são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Semelhantemente,
Existem muitos livros apócrifos que foram escritos depois dos dias dos apóstolos e não entraram para o cânon sagrado da Bíblia, que para nós possui 66 livros. Mas por que eles não entraram no cânon sagrado? Por que os livros de Enoque não entraram? Por que o Evangelho de São Tomé não entrou? Por que o Evangelho de Maria Madalena não entrou? Por que o Apocalipse de Pedro não entrou? Porque estes escritos são de inspiração humana. E os que entraram? Os 39 do Antigo e os 27 do Novo. Por que entraram? Entraram porque possuem a inspiração plenária e verbal de Deus em cada palavra. E Deus também iluminou os primeiros cristãos depois dos apóstolos sobre quais livros eram pertinentes para a fé cristã e quais livros não eram pertinentes por lhes faltar a inspiração plenária e verbal. Vivemos em um tempo em que as pessoas elas querem confundir a mente de todos, dizendo que foi apenas um movimento político o fato de retirar os livros apócrifos do cânon sagrado. Não foi simplesmente um movimento político, também foi uma providência divina. A palavra de Deus, ela foi preservada pelo Espírito Santo e mantida para nós, para que assim se cumpra o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que as Escrituras foram dadas anteriormente para o nosso ensino e instrução, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda a palavra de Deus foi inspirada. Agora, nós temos que saber o seguinte: o que nós temos em mãos é uma versão das Escrituras Sagradas. Isto é, nós não possuímos os escritos originais, escritos por Moisés, Jeremias, Daniel, Paulo, João. O que nós temos? Nós temos versões, traduções, cópias. E por causa disto, vão acontecer algumas idiosincrasias. Ou seja, vão acontecer alguns desencontros, que é mais comum a gente chamar de contradições. Agora, por haverem contradições, é que surgiu a ala do outro lado dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém. Isto é uma sofisma. Isto é uma farsa, uma mentira, um equívoco. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela não é a palavra de Deus, é um engodo. É uma maneira de dizer que tem coisa na Bíblia que está inspirado e tem coisa na Bíblia que não está inspirado. Fica difícil para nós o seguinte: o que é que está inspirado e o que é que não está inspirado? Ou seja, se uma só porção das Escrituras chegou até nós sem inspiração plenária e verbal, isto compromete o conjunto da obra. Nós não vamos saber o que é divinamente inspirado e o que não é divinamente inspirado. Desta forma, ou você aceita por fé a regra que diz: a Bíblia é a palavra de Deus, e assim vai ser alimentado pelas Escrituras, ou então, de uma vez por todas, você rejeita que exista alguma divina revelação enviada aos homens. Porque se nem a Bíblia é a palavra de Deus, aonde ela está então? Que livro que pode ser chamado de divinamente inspirado? A turma do outro lado, movida por este ódio à verdade, perseguem a Bíblia e os que pregam e ensinam os seus conteúdos. Mas há uma evidência muito tangível, muito presente e muito forte de que a Bíblia é a palavra de Deus. E qual é esta evidência? É o poder do Espírito Santo que se manifesta todas as vezes em que a verdade das Escrituras é exaltada. Deixa eu dar para você aqui uma definição ortodoxa daquilo que eu estou falando.
pelo fato de a Bíblia ser a palavra de Deus, o próprio Deus tem compromisso com ela, com a Bíblia, com o texto escrito. Mesmo que seja uma tradução, mesmo que seja uma versão, mesmo que estejamos de mão de cópia daquilo que foi escrito, a essência foi mantida. Se existem idiosincrasias e alguns desencontros, deve-se muito mais à nossa incompetência em compreender o fenômeno das Escrituras do que da contradição dos textos mesmo. Lógico, existem fatos que são fatos históricos. Só que até mesmo os fatos históricos, na hora de serem registrados pelo profeta e pelo apóstolo, estavam sob a supervisão do Espírito Santo. Até mesmo os fatos históricos. Quem quiser continuar apontando o erro nas Escrituras, ele está liberado para poder continuar errando. O problema é quando ele não erra só. É quando ele leva uma multidão de outras pessoas incautas que também acreditam na palavra dele. Se você perder a fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, o que será feito de você? O que acontecerá com a sua vida, com a sua fé? Para onde você vai se nortear? Conheço uma pessoa que disseram para ele que o livro de Jó era meramente uma ficção, uma lenda judaica, uma obra poética, e que a história não era real. Por causa disto, ele se afastou do livro de Jó por mais de 10 anos. Quando foi que ele retornou? O dia que ele reconheceu que mentiram para ele. É a mentira piedosa. Gente que mente em nome da piedade. Não acredite nesta gente. Agora você tem também a liberdade para não acreditar ou acreditar. Depende muito do compromisso que você quer ter com Deus e do encontro que você quer ter com Deus e a qualidade do serviço que você quer prestar a Deus. A evidência de que as Escrituras são palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. Ele mesmo fez citações amplas do Antigo Testamento, afirmando: a Escritura não pode ser anulada. Leia o Evangelho de João. Está escrito: para que se cumpra as Escrituras, detalhe por detalhe, profecia por profecia, dito por dito, Cristo veio e endossou a inspiração da palavra de Deus. Creia nisto. Fica neste momento esta reflexão para você, porque nós estamos iniciando o curso médio em teologia. Isto para retirar você de uma infantilidade que possa haver em você e trazê-lo à maturidade à medida em que você for estudando. Começou o curso, começou a matéria, invista no conhecimento, invista na sabedoria, invista em saber o que Deus colocou nas Escrituras. Não desista em hipótese alguma. Não pare de investir. Não retroceda. Não tire a sua mão daquilo que você começou a fazer. Porque o prêmio glorioso é conhecer a Deus através das Escrituras. Esta é a matéria de introdução ao Antigo Testamento e eu sou o professor Rogério de Souza. Que a paz esteja com você.